os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos? Eu quero aqui externar os meus agradecimentos, dizer que é uma alegria estar convosco nesta noite. Parabéns pelos 18 anos. Deus te abençoe. Pode deixar sem fundo aqui, vai fazer para mim, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu queria agradecer ao pastor Marcelo, Deus abençoe, que está nos reconhecendo. Os demais pastores, pastor Pedro, obrigado pelo carinho. E cada um dos irmãos. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no tema dessa festa. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 16, verso 1 ao verso 4. Prometo aos irmãos que vou ser breve. Eu sei que é festa, né? Tem bastante coisa. Embora o pastor falou que eu poderia ir até meia-noite, mas é brincadeira, tá bom, irmão? Pastor, fica à vontade. Obrigado, pastor. Obrigado. Queridos, diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 16, do 1 ao 4, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até o simples para o dia do castigo. Amém? Amém. Eu vou pedir para você repetir o tema da mensagem, tá bom? Eu vou pregar sobre o seguinte tema: os planos são meus, mas a resposta é de Deus. Os planos são meus, mas a resposta é de Deus, tá bom? Vou contar até 3, vou pedir para você repetir. Pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. É o quê? Pedagógico. Aleluia. Pedagógico. Como assim? Diz que tudo aquilo que você repete fica mais fácil de gravar. Aí quando você sair daqui, alguém vai dizer assim: qual foi a mensagem lá? Você vai dizer assim: eu sei, os planos são meus, mas a resposta é de Deus. Bom, então, ó, os planos são meus, mas a resposta é de Deus. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Os planos são meus, mas a resposta é de Deus. Você falou bonito, mas eu fiquei sabendo, eu acho que é da carne, mas vai, né? Se você falar mais alto, esse irmão do lado paga alguma coisa para você comer hoje. Eu disse que eu acho que é da carne. Eu não disse assim, diz o Senhor, um bando de pastores aqui, irmão, eles me pegam. Mas vai que dá certo, não é? Os planos são meus, mas a resposta é de Deus. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Os planos são meus, mas a resposta é de Deus. Deus falou em alguma coisinha para comer, você deu lugar, né, irmão? Por isso, abençoemos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado pela vida dos teus servos, dos teus filhos, Pai, todos aqueles, Pai, que aqui, Pai, já passaram. O Senhor tem falado conosco de maneira especial, mas mais uma vez eu lhe peço, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto, livro de Provérbios. Na verdade, ele entra na categoria dos livros poéticos. É um livro sapiencial, é um livro de sabedoria. Vale falar que Provérbios é um livro de princípios e conselhos. É interessante porque, ainda que haja uma discussão teológica acima disso, mas Provérbios ele entra numa literatura poética, e o estilo literário do
O Oriente é diferente do Ocidente. Ele usa uma linguagem comparativa, paralela. É por isso que quando você estuda, você vê o justo e o ímpio, o sábio e o tolo. Ou seja, é uma poesia, mas é um paralelismo. É interessante porque dentro desse livro existem princípios e conselhos. Como são princípios e conselhos, se você atende, você se dá bem. Se você não atenta para esses princípios e conselhos, o que acontece? Você se dá simples assim. O texto na qual nós lemos, ele vai nos falar que ao homem pertence os planos, mas a resposta desses planos vem de quem? De Deus. Pensando sobre isso, eu acho interessante, porque eu quero desenvolver meu raciocínio a partir de uma frase do C.S. Lewis. C.S. Lewis, escritor cristão, filósofo, ele diz que, e ele usa a seguinte expressão: pensava que seguíamos por caminhos já feitos, mas parece que não há. O nosso ir faz o caminho. Vou falar de novo. Eu pensava que nós seguimos por caminhos já feitos, mas parece que não. Descobri que o nosso ir faz o caminho. Isso implica dizer que vida com Deus nunca foi estática. Isso implica dizer que vida com Deus nunca foi parada. Até porque os cristãos do Novo Testamento eram conhecidos como os do caminho. Já chegaram aqui os do caminho, ou seja, movimento. Aí eu fico pensando, porque desde o Antigo Testamento você tem um Deus que está em movimento. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Aonde que é, Senhor? Vou te mostrar. Tem coragem de sair? Aí você olha o Moisés, que já está conduzindo o povo, e aí você vai ver Êxodo 13, 14, 15. O povo está no beco sem saída. E aí o povo começa a reclamar. E eu acho lindo a fala do líder Moisés: para os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso é lindo no verso 14. No verso 15 Deus está dizendo: porque clamas a mim, Moisés. Aí a gente tem, não por referência, mas por inferência, você tem a ideia mais ou menos assim: o povo vem reclamar e o Moisés faz aquela cara de vaso igual a gente faz. A gente enche o peito e diz assim: está preocupado por quê? Deus está no negócio. A gente usa aquele versículo forte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí quando a gente sai de meio da frente do povo, eu penso que Moisés procura uma noiva e diz assim: Deus, eu acabei de dizer para o povo que o Senhor ia pelejar. Deus, eu acabei de ligar uma palavra para o povo ali e tal. Aí você entende o verso 15: porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Glória, porque você não, Moisés. Ele olha para frente e tem o quê? O mar. Tem caminho pronto? Mas o ir fez o caminho. O que é que você tem na mão, Moisés? Senhor, tem um cajado. Te dei um cajado, estende. Você tem coragem de marchar? Porque quando você começar a marchar, o teu ir vai fazer o caminho. Já que Deus está dizendo: eu estou preparando algo para você. Eu acho lindo quando você pula lá do profeta Ezequiel. E é interessante porque o profeta Ezequiel, o texto bíblico diz que o varão mediu 1000 côvados e disse para ele: vem. Aí eu fico pensando: foi a água que veio ou foi ele que foi? Foi a água que veio ou foi ele que foi? Ele está lá no primeiro nível.
horrível, água saindo pela soleira da porta. Aí o varão entra, mediu mais 1000. Ou seja, não é a água que vem, é ele que vai. Os planos são meus, mas a resposta é de Deus. Aí, o Novo Testamento diz assim: esses sinais seguirão os que? Quem segue quem? Os sinais seguirão os que? Então, enquanto eu estou indo, quem está me seguindo? Se eu ficar parado, tem sinal seguindo? Não. Enquanto eu estou parado, não tem sinal. No dia que eu resolver ir, o sinal vai me seguir. Por isso que eu olho para Provérbios e começo a entender algumas coisas. Que os planos são meus, mas a resposta é de Deus. Dentro disso, eu queria destacar alguns pontos. Quero ser breve, de verdade. O pregador disse que vai ser breve, mas demora, né? Mas se Deus quiser, vai ser breve. Vai orar. Brincadeira. Dentro dessa introdução que fiz, eu queria destacar alguns pontos com você. O primeiro ponto é que nós fomos gerados com um propósito. Nós fomos gerados com um propósito. Verso de número 4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Não faz nada sem propósito. Agora eu preciso entender uma coisa, irmão. O propósito não existe por causa de mim, mas eu existo por causa do propósito. Ou seja, o que eu preciso entender? Você pode escolher, irmão, aonde você vai morar. Você pode escolher qual profissão você vai seguir. Só tem um detalhe: você não pode escolher o propósito pela qual foi gerado. Quando nós olhamos para uma cadeira onde os irmãos estão, se você não soubesse que isso é uma cadeira, e isso não tivesse uma nova instrução, logo você teria que recorrer a quem o criou, e você chegaria e diria assim: para que serve? Aí quem criou diria assim: serve para se sentar. Ou seja, quem o fez sabe para que fez. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Primeiro, você não é um acidente. Antes de você nascer, mesmo que seu pai e sua mãe não te esperavam, mesmo que os seus não pensassem em você, Deus já tinha um propósito planejado para a tua vida. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já pensava em você. Efésios 1,4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ou seja, você quer entender um pouco o sentido da vida? Não vai voltar para você mesmo. Por quê? Porque você não criou você mesmo. Eu preciso me voltar para Deus. Então, primeiro ponto: todos nós somos gerados com um propósito. Mas aí eu quero pensar com você no segundo ponto. Embora eu tenha sido gerado com um propósito, isso não me isenta de planejar. Por quê? Porque o verbo diz assim, o texto: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Eu gosto de outra tradução que diz assim, ó: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor que dá a palavra certa. Ou seja, o preparo e o planejamento é responsabilidade nossa. Nós queremos viver os sonhos de Deus, mas não nos planejamos. Queremos viver algo de Deus, mas não nos preparamos. Deus diz que tem uma obra contigo na palavra, e nem a Bíblia tu quer. Gostei. Vai pregar o quê? É o quê? Faz de novo. Irmãos, você sabe qual é o nosso problema de planejar dentro do propósito pela qual fomos gerados? É porque a grande parte do tempo nós estamos entre um conflito de tomada de decisão. E deixa eu dizer uma coisa: a nossa vida passa pelas decisões que tomamos. Nós vivemos um conflito. Qual é o conflito? Entre aquilo que me satisfaz e aquilo que é uma necessidade. Pastor, qual a diferença? Quando se entende que foi gerado
gerado com um propósito, tem coisa que não é a tua preferência, mas é necessário. Tem coisa que não é a minha preferência, mas é necessário. Irmão, nem tudo no começo a gente entende, é que a gente se engana. Querido, não, mas eu não gosto. Irmão, nem tudo que a gente faz a gente gosta, mas quando a gente entende que está dentro de um propósito, Deus começa a nos orientar. Eu preciso entender isso. E aí, irmão, a gente precisa compreender que tem coisa que eu sei que preciso e tem coisa que eu quero. Tem coisa que eu sei que preciso e tem coisa que eu quero. Como assim? O médico diz para você, você precisa caminhar. Aí você diz assim, é verdade, doutor, eu preciso. A pergunta é, você quer? Aí o pastor vem para você e diz assim, você precisa orar. Você diz assim, é verdade, pastor, eu preciso. A pergunta é, você quer? Como assim, pastor? Quem sabe que precisa, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito. Ou seja, embora eu tenha sido gerado com um propósito, Deus me deu a capacidade de planejar. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde está indo, não chega a lugar nenhum. Pastor, por quê? Porque vocês têm um tema, ano de realização de sonho. Para sonhar tem que planejar, tem que realizar. Então, se você crê que Deus planeja, que Deus realiza sonho, então planeje. Neemias está orando quase 4 meses, porque quando ele recebe a visita de Hanani no capítulo 1, depois que ele aparece, comparece ao rei, você tem quase 4 meses orando e jejuando. Não, que lindo. Quando está diante do rei, o rei diz assim, o que me pedes agora? Ó, se ele fosse só um crente espiritualizado e não espiritual, porque o crente espiritual, ele ora, jejua e planeja. O crente espiritualizado não, diz assim, irmão, comigo é diferente, o mando Deus vai fazer. E eu creio, irmão, Deus faz. Esses dias eu fui para cá, faz um tempo já, eu prego com esforço, respeito, cada um dos irmãos, respeito de verdade. Mas o fato de você não pregar com esforço não te isenta de ler a Bíblia, de estudar, de se preparar. Aí vamos orar pelo pregador. Eu estou lá, o meu esposo, eu já estou mais chique, bravo, né? Minha folha de sulfite grande no meio da Bíblia. Aí o irmão olhou para mim e disse assim, sem pregar com isso não, comigo o mistério é diferente. O pão desce quente na hora. É nessa hora que você diz assim, Senhor, me dá graça. E se o Senhor me der força, eu pego ele. É isso aí. Tá filmando, é brincadeira também. Eu odeio, ele disse a verdade. Ele disse que o pão vem quente na hora. Mas aí eu pensei, tem gente que levanta às 7, às 8, às 9 e passa na padaria para pegar o pão quente. Mas ele não sabe que teve alguém que entrou às 4h30 da manhã. Levou um saco de farinha, levou fermento, levou leite, e olha, mexendo a massa, porque tem uma receita, pastor, e ele sabe que tem um propósito. Ele está fazendo. Deus te chamou para planejar. Planeje, porque Deus quer te usar na terra. Tem que sair do raso. Tem que sair do raso. Não, irmão. Os planos pertencem a nós. E olha o terceiro ponto que eu quero pensar com você à luz desse texto. A resposta só vem para quem tem planos. Você foi gerado com um propósito. Embora você tenha sido gerado com um propósito, não te isenta de planejar. Vem de Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto. A resposta só vem para quem tem planos. Como assim? Olha o verso. Ao homem pertence o plano do coração, mas a resposta do Senhor, ou seja, mas do Senhor vem a resposta da língua. Vem cá.
Você está aguardando uma resposta de Deus, sim ou não? Sim. De algo que você pediu, de algo que você planejou. O que me assusta é que às vezes a gente está aguardando a resposta. Senhor, está aguardando a resposta. Por quê? Ah, Senhor, olha, eu tenho um plano. Pensa no Neemias. Neemias, o que me pede agora? Ixi, tem foco. Está servindo a Deus sem propósito. Está servindo a Deus sem objetivo. Às vezes a gente entra dentro de uma reunião como essa, sem saber o que nós viemos fazer aqui. Oh, querido, quando você entende que você vive por os planos pertencem a você, você diz assim: Senhor, eu sei que a resposta é tua, mas dentro daquilo que cabe a mim eu vou planejar. Mas se o Senhor se agradar, o Senhor vai conceder o que deseja. Sabe por que você fez 18 anos? Porque você vai expandir e vai crescer. Porque Deus tem resposta para o teu propósito. Irmão, nós precisamos entender isso. Agora eu queria chamar detalhe importante no verso, porque o verso diz assim, o verso primeiro diz assim: mas a resposta certa vem do Senhor. Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta, ela vem do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre a resposta do Senhor é que eu quero ouvir. Agora fugiu um pouco glória, mas tudo bem. Você percebeu que o Deus vai dar certo? É isso. Tem gente que não está vendo o que você está vendo. Eu vi um pastor voltando e disse: Jesus, tem que ser, mas não é fácil não, né, irmão? A gente aqui da cidade fica com comida barata. Imagina, né, pastor, a cobra, né? João, irmão, misericórdia, que foi uma barata lá. Você vê 4, 5 crentes lá, fica a mão até estendida assim. Estou mentindo, eu te aponto, eu te disse assim: Jesus faz ela sair. Você vê os crentes assim: Jesus faz ela sair, Jesus faz ela sair. Imagina se a gente tiver que enfrentar igual o pastor Paulo, a cobra, né? Misericórdia, né? Mas olha que interessante, irmãos. Quando se está dentro do propósito, alguém pode não dar nada para o lugar onde você está. Mas descobre uma coisa: você e Deus é a maioria. E se serve de conselho, eu queria pensar um quarto ponto com você. Qual é o quarto ponto? Deus sabe o que está no teu coração. Eu fui gerado com um propósito. Os planos são parte minha. Você deixa feliz. Olha o verso 2: todos os caminhos do homem me parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Eu vou ler na outra versão: todos os caminhos do homem me parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Deixa eu dizer uma coisa: ou isso te tranquiliza ou te deixa assustado. Por que te tranquiliza? Porque ainda que estejam te apontando, ainda que estejam te chamando de doido, ainda que estejam te chamando de maluco, você diz assim: mas Deus sabe que está aqui. Interesseiro, Deus sabe que está aqui. Fulano é esse irmão, Deus sabe que está aqui. Eu sabia que a causa pode ser boa, mas pela motivação errada. Por isso que o verso diz: aos olhos do homem todo caminho lhe parece puro, mas Deus avalia a verdadeira motivação do seu coração. E se tem uma coisa que nos faz feliz, é os dois olhares de Deus. Como assim, pastor, os dois olhares de Deus? Se você for lá para Gênesis 4, você vai ver Caim e Abel trazendo oferta. Aí o texto diz assim: e o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta,
de modo que não atentou para Caim, para sua oferta. Quais são os dois olhares de Deus? Deus olha o que você tem na mão e olha o que você tem no coração. O que você tem na mão pode ser uma coisa, mas o que tem no coração pode ser. Deus atentou para você e para a sua oferta. Ou seja, hoje Deus olhou para você e para o culto que você veio oferecer. Coisa linda, se o que você tem aqui é o mesmo que você tem aqui, irmão, se prepara que vai ser como oferta. Então, às vezes, nós precisamos entender que Deus sonda. Os planos são Deus, mas Deus conhece a verdadeira motivação. Quantas pessoas se enganam, achando que pode esconder alguma coisa de Deus, mas se o teu coração for sincero, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu vou ser profeta de Deus aqui, para declarar sobre a tua vida. Sabe por que vai dar certo? Sabe por que Deus vai colocar na tua mão, ainda que você não tenha condições? Porque Deus contemplou a sinceridade do teu coração. Pastor Marcelo, Deus está entregando algo grande nas tuas mãos. Deus contemplou a sinceridade do teu coração para com Ele. Diz o Senhor, Deus está estabelecendo os teus planos. Diz o Senhor dos exércitos. Eu queria pensar com você no quinto ponto. Qual é o quinto ponto? Aprenda a consagrar-se ao Senhor. Aí a gente dá um salto para o verso 3, que é o tema de vocês. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem. Que plano? O plano que eu fiz no verso 1. Ao homem pertenciam os planos do coração, mas a resposta da língua vem do Senhor. Agora vem cá, irmão, como é que no 3 eu vou consagrar se eu não tenho nem plano? O que eu preciso entender? Olha a outra versão. Consagre ao Senhor todas as suas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Irmão, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de consagrar, a gente está dizendo separado para o Senhor. E é interessante porque quando você usa a palavra santo, né, dentro da sua etimologia hebraica, traz a ideia de separado. Então, separado, fora do uso comum. Quando eu consagro algo a Deus, eu estou tirando do uso comum e estou apresentando a Deus. Mas aí, a gente vive um dilema no mundo pós-moderno. Porque o mundo pós-moderno, ele diz assim, ó, minha vida secular é uma coisa, você não tem nada a ver com a minha vida secular. Minha vida na igreja é outra. Quem disse para você que tem duas vidas? Quem falar para você que você tem duas vidas? Caramba, show, mas na minha vida secular, irmão, quando a gente entrega a vida para Jesus, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que se deu. Então, quando eu entendo que eu não tenho duas vidas, aí eu compreendo que Paulo fala em 1 Coríntios 10:31. Assim quer comeres, quer bebeis ou fazer qualquer outra coisa, ou fazer tudo para a glória. Ah, irmão, deixa eu dizer uma coisa, a gente não glorifica a Deus só aqui dentro. A gente glorifica a Deus sendo pai, a gente glorifica a Deus sendo esposa, a gente glorifica a Deus sendo filho, a gente glorifica a Deus no restaurante. Aí Deus está assim, olha, está vivendo consagrado para mim. Te prepara os teus planos, você estabelecidos. Você está vivendo uma vida consagrada. Vou chamar os seus projetos, vou te honrar nessa terra, vou honrar a tua vida. Agora a gente não se consagra para o Senhor e depois quer, Senhor, cadê? Meu filho, aprenda a consagrar tudo que você faz. E aí ele diz assim, ó, os seus planos serão estabelecidos. Mas ele não tem plano. Aí não tem plano. Aí ele, por aqui
pensador antigo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, para nós não funciona. Por quê? Porque nós somos gerados com propósito. Quem entende que foi gerado por propósito, irmão, não vai no lugar político. Quem entende que foi gerado por propósito, não está no lugar por estar. Aí eu quero pensar com você no sexto ponto. Até nos dias de calamidade, Deus tem o seu propósito. É o verso 4. O Senhor faz tudo com propósito. Até o 5, para o dia do castigo. Tem hora que você diz assim: ô Jesus, misericórdia. Parece que se levantou um cidadão aí, alguém de Jesus. E se eu disser para você que Deus tem um propósito em tudo isso? Provérbios me foge agora, o texto diz assim: que assim como o ferro afia o ferro, o homem lapida o homem. Quando você olha para o Jeremias e o vaso que ele tinha na mão se quebrou e tal, você sabia que para o vaso ficar bonito, aquele isso, o oleiro pega às vezes um carro, um pedaço de um carro, e ele começa assim a segurar na roda, e esse pedaço de carro vai fazendo marca no vaso que está sendo formado. E aí, se o vaso pudesse falar, dizer assim: ai, está doendo, está arranhando, mas quando termina, olha que vaso desenhado bonito. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem uns carros que entram na nossa vida que faz parte do propósito, faz parte do propósito. Ou seja, Deus, Ele trata mesmo nos dias de calamidade. Tem coisa, irmão, a gente acha que deu errado e a gente fica triste, fica chateado, mas lá na frente você vai entender assim: nossa, ó, Deus tinha um propósito. Tem coisas que é conhecido como a zona de expulsão. Irmã, está muito bom para o bebê dentro do ventre da mãe, mas aí ela começa a sentir contrações, ela começa a sentir dores, e se o corpo dela não expulsar esse, ele não sai, não faz nem força para comer, está quentinho, está gostoso. Aí quando nasce, já nasce chorando. Um ambiente que, se não chorar, dá uma mancada, já está chorando. Aí ele está olhando, está dizendo assim: tudo estranho, já nasce chorando. Mas mal sabia, ele está dentro de um propósito. E Deus já preparou um casal e uma família olhando para ele assim: você está chorando, você está chorando, mas tem um monte de gente à sua volta ainda. Mas quando você vive por propósito, quando você partir dessa terra, escuta isso. Quando você partir dessa terra, se você vive um propósito, você vai estar sorrindo, porque você está entrando nas mansões celestiais. Enquanto todo mundo aqui está chorando, ela foi aí, alguém olha assim: vou te dizer uma coisa, foi, mas se alguém que viveu o propósito de Deus, alguém vai dizer assim: quando você nasceu, você chorou e todo mundo sorriu, fazia parte do propósito. Mas agora talvez você partiu, está todo mundo chorando, mas você está sorrindo, e o Pai dizendo: vinde bendito de mulher, possuído, heremos aquilo que eu tenho preparado. Você entende porque Paulo diz, lá escrevendo aos Filipenses: eu vivo um dilema. Se for para estar convosco para o proveito do Evangelho, que assim seja. Mas se eu partir e estar com Cristo, também. Se bem que estar com Cristo é bem melhor. Não sei, estou em dúvida. Por que, Paulo? Porque se eu estou aqui, eu estou com Cristo. Se eu partir, eu estou com Cristo. Aí ele diz: a única coisa que nos divide é esse tabernáculo terreno. Ele diz assim: essa morada temporária. Quando ela se desfizer, aí ele diz assim: nós temos uma é passageiro. Então até o dia da calamidade está dentro do propósito. Não reclame, Deus sabe de todas as coisas. E eu queria pensar com você num último ponto.
Eu disse que ia ser rápido, eu ia falar 120 pontos, vou falar só 7, tá bom? Brincadeira, né? Quase que você pega agora. Se Jesus 120, claro que a gente vai sair daqui, sabe? Eu vou assistir Jesus, eu quero comer alguma coisa. 7º e último ponto que eu quero pensar com você. Planeje. Mas oportunidades são apenas oportunidades. O propósito é eterno. Meu Deus! Planeja. Mas lembre, oportunidades são apenas oportunidades. O propósito é eterno. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra oportunidade vem do grego, latim. Ela era o nome de um vento, oportunos, que era a ideia mais ou menos o seguinte: quando as navegações estavam em determinado lugar, que o vento soprava em direção ao porto, ao seu destino, eles diziam: corre, o vento oportuno chegou. Ou seja, a oportunidade. Então eles erguiam as velas e o vento soprava, eles iam direto. Coisa linda, por isso essa ideia de oportunidade. Mas vem cá, imagina você pegando algo que não é para você. Ai, meu Deus! Se a sua direção é para cá, e alguém diz para você assim: está soprando o vento, está soprando o vento. E aí tem uma frase que é muito interessante, que é do Seneca. Diz assim: quando o capitão do navio não sabe para onde está indo, todos os ventos lhe são contrários. Quando o capitão do navio não sabe para onde está indo, todos os ventos lhe são contrários. A pergunta que eu vos faço é: todos os ventos são contrários, sim ou não? Não, depende para onde eu estou indo. Se eu estou indo para lá e está soprando o vento não é contrário, ele é. Mas quem não sabe para onde está indo, todo vento é contrário. O que implica dizer que quem não vive por propósito, que quem não planeja, qualquer coisa que acontece, ai meu Deus, mas quem está dentro do propósito e planeja, diz assim: estou entendendo que esse vento que está soprando é sinal que Deus está confirmando que ele tem propósito. Eu nunca fui pipeiro, irmão, foi ruim demais. O Lucas está aqui, meu trajetor, eu, coitado, eu nunca consegui ajudar o Lucas com pipa. Eu sempre fui meu negócio era jogar bola. Cortava o dedo quando ia empinar a pipa. Mas eu descobri uma coisa: a pipa só sobe se tiver vento contrário. Quando você vai estudar o avião e você vai entender a turbina, você precisa compreender uma coisa. Primeiro, aquelas asas grandes, ela exerce pressão no vento. E aí o impulso que ela tem, aquele impulso é porque o vento contrário está apertando, e ele pega esse impulso. Só que a turbina ela trabalha no seguinte: ela pega vento contrário, transforma em energia. Vento contrário, transforma em energia. Vento contrário, transforma em energia. Irmão, quem entendeu para quem Deus o chamou e por que Deus o chamou, sabe que as coisas estejam meio difíceis, você vai chegar lá. Então planeje. Mas Coisa linda! se você pegar algo que não é para você, você pode atrasar anos-luz da sua vida. Se é para você, abraça. Pastor, como é que eu sei? Pá, se estiver dentro do propósito, você vai ficar andando em círculo e não vai chegar a lugar nenhum. Conhecer o propósito faz com que a vida tenha sentido. Sabe por que você faz o que faz? Porque você tem um propósito. Um dia alguém chegou para mim e disse assim: porque eu ando assim, irmão, com a minha família, onde eu vou com a minha família. Desde a minha esposa grávida do Lucas, que tem 16 anos. A gente estava lembrando ontem, quando a Rebeca ia nascer. A Rebeca hoje tem 12 anos. Quando a Rebeca ia nascer, e ela estava programada a cesárea na segunda. Eu estava pregando para os fundão aí da Zona Leste. Nós, quem entende isso, irmão? Quem entende isso tem sentido a vida. Eu queria chamar minha mensagem para você. Escute isso, irmão. Aleluia. Escute isso. Não busque apenas uma causa para viver. Não busque apenas uma causa para viver.
viver. Busque uma causa pela qual esteja disposto a morrer, porque só assim terás motivo para viver. Vou falar de novo. Não busque apenas uma causa para viver. Busque uma causa pela qual esteja disposto a morrer, porque quem sabe assim você vai ter motivo para continuar vivendo. É por isso que Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa. Não, eu não tenho. Eu nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Aí diz assim: porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eu quando vim ter convosco, não vim ter com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aí no verso 1, lá no 31, 29, 31, diz assim: sabe uma coisa eu descobri? Que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus pega aquilo que não é e faz ser, só para confundir aquilo que pensa ser. Você vê que os planos são seus, mas a resposta é de Deus. A bênção do pastor se torna em nome de Jesus. Vamos adorar. Cruzar
ação. É a ação que atinge o resultado. E é o resultado que traz o sucesso. Eu gostei do que ele falou, mas eu preferi colocar assim: é o propósito que dá forma ao plano. É o plano que prepara a ação. Se você tem um plano, você acha. É a ação que atinge o resultado. E é o resultado que te faz bem sucedido. Mas sabe quando muitas das vezes nasce um propósito? A partir de uma necessidade. Como assim, pastor? Neemias só entendeu o propósito a partir de uma. Aí ele diz assim: foi por isso então que Deus me colocou aqui. Vamos falar disso, é? Não posso fazer nada, primo ou tio, como você queira chamar Mordecai. Aí diz assim, ó: se tu te calares, mas socorro de outra parte virá. Mas quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te colocou como rainha. Os planos eram certos, mas desculpa o propósito. Entenda o propósito, porque aí você vai dizer verdadeiramente: eu vivo aquilo que Deus me chamou. Você crê nisso? Aplaude Jesus.